O Deus que tem propósito na união. Oi, gente! Hoje eu queria falar sobre um assunto que a gente gosta de falar, que a gente gosta de ouvir um pouquinho às vezes, que é sobre propósito e relacionamento. Acredito que você já tenha ouvido aquela frase assim, Deus une propósitos. Ela é muito comum, a gente ouve muito falar sobre isso, principalmente em relação a coisas para solteiros e pessoas que estão à procura da pessoa certa. Falar sobre isso, né? Deus une propósitos. Inclusive, tem um livro, gente, que eu tenho esse livro que fala Deus une propósitos, ó. É o título dele. E muitas vezes a gente ouve falar sobre isso quando fala para a pessoa sobre o que ela deve procurar, o que ela busca na pessoa certa. Fala muito sobre isso em relação a questões sobre nós descobrirmos o nosso propósito, nós entendermos qual é o nosso propósito, aquilo que Deus nos chama a fazer, aquilo que Deus nos direciona a fazer, antes de entrarmos em um relacionamento. Por quê? Porque às vezes você foi direcionado por Deus para, sei lá, ser missionária integralmente em outro país. Você vai servir como missionário nesse país. E aí você acaba se interessando, acaba se apaixonando, se relacionando por uma pessoa que tem um direcionamento de Deus para ser pastor de uma igreja local. Aí você fala, ué, não vai bater, né? Não vai funcionar. E aí a gente entra nessa questão de tipo, Deus que une propósito, a importância de saber qual é o seu propósito, aquilo que Deus te criou para fazer, aquilo que Deus te deu dons e talentos para exercer, onde você vai exercer, a forma que você vai exercer, para que não acabe acontecendo isso, essa divergência de propósitos, de um vou fazer uma coisa e o outro querer outra coisa e não se encaixar. Na verdade, ao invés de vocês se complementarem, vocês se atrapalham. Por isso que a gente fala, né? Por isso que se ouve muito sobre o Deus que une propósitos. Mas, além do Deus que une propósitos, hoje eu queria falar sobre o Deus que tem propósito na união. Espera aí que vai fazer sentido. E o sentido tá lá em José e Maria. Porque quando a gente começa a ver a história de José e Maria, não vem nos dizendo o que Maria fazia da vida dela, não vem dizendo o que José fazia da vida deles antes do acontecido ali, do cerne da questão, que é o momento que Maria é visitada pelo anjo, que ela é agraciada e tipo assim, agora você vai ser a mãe de Jesus, do Filho de Deus. Não vem falando pra gente o que eles faziam, que Maria tinha um propósito. O propósito de Maria era fazer isso, isso e isso, José era fazer isso e aquilo, e eles estavam juntos por conta disso. Não fala. Fala que eles tinham um contrato de casamento, que ela estava prometida em casamento para José. E aí o anjo visita Maria e fala que ela vai ficar grávida. E aí acontece o rolo todo. Por quê? Porque José fala, ué, como é que essa mulher tá grávida se nunca aconteceu nada? Então, o mesmo anjo que falou com Maria, fala com José. E aí que a gente entra na questão do Deus que tem propósito na união. Maria e José já estavam prometidos em casamento. Então já tinha uma união ali. E Deus gerou um propósito naquela união, tinha um propósito naquela união, que era além deles, que era Jesus. E o cumprimento da promessa, que ele viria da raiz de Davi. E José era descendente da raiz de Davi. Beleza. A gente chegou aí que se cumpriu a questão deles terem propósito. Mas por que, Kathleen, você está falando que Deus tem propósito na união? E Deus ter propósito na união é maior do que o Deus que é algo maior do que o Deus que une o propósito. O que acontece? Às vezes, para a gente entender essa questão do Deus que une o propósito, a gente entra numa neura de meu Deus, não posso gostar, não posso casar com alguém que tem um propósito diferente do meu. Beleza, não está errado. Mas às vezes também a gente fica assim, a pessoa tem que ter um propósito igual ao meu. Se eu prego, ele tem que pregar. Se eu canto, ele tem que cantar. Ou então se eu prego, ele canta. Ou então se eu canto, ele prega.
a gente entra nessa neura assim de tipo, nossa, tem que estar ali assim, ó, muito assim, complementar nesse nível. E o que acontece é que às vezes você não vai encontrar alguém que tenha um propósito complementar assim, porque a união de propósitos não significa isso, que vocês vão fazer a mesma coisa. Porque igual José e Maria, eles faziam coisas diferentes, acredito eu, na vida. Não tem muito mais uma explicação sobre isso na Bíblia. Mas a gente vai entender, assim, com base em estudos, que José era carpinteiro. Maria fazia carpintaria? Não, né? Imaginamos que não. E aí, então, a união deles não tinha propósito? Porque eles faziam coisas diferentes? Não, tinha um propósito. E o propósito maior, a união deles funcionava porque eles tinham algo que era fundamental ali, que era o principal ali. Eles ouviam a Deus. E a gente vai ver isso na história. Porque quando o anjo ele fala com Maria, fala, você foi agraciada, você vai gerar o Filho de Deus. E aí, José ele fala, como eu falei antes, não é meu, esse filho não é meu. Mas eu vou dar um jeito assim de terminar esse contrato de casamento sem que ela seja prejudicada por conta disso, seja acusada de adultério, seja apedrejada e tal. Porque José era um homem justo. Enquanto ele está planejando isso, o anjo vai lá e visita José, olha, e visita José e fala para ele: não fui eu que fiz isso. Ela não tá te enganando, ela não te traiu. Eu fiz isso. E aí a gente entra na questão de que para José ouvir, para Deus falar, alguém tinha que estar ouvindo, que era o caso de José. Para o anjo falar com Maria, Maria tinha que estar ouvindo, não é? Então a gente encontrou ali, ó, o princípio da união de propósitos dele ali, duas pessoas que ouviam a Deus. O princípio está ali. Deus tem propósito na união das pessoas que ouvem a Ele. Mais do que você ter um propósito igual, Deus tem propósito com pessoas que ouvem a Ele. Talvez você não vai encontrar uma pessoa que tem um propósito igual ao seu, que é tipo, meu propósito é pregar. Às vezes a pessoa não vai pregar. Às vezes a pessoa é aquela que dos bastidores. É aquela pessoa que não gosta do púlpito, que, tipo assim, não se vê ali. Mas não significa que não vai funcionar por conta disso, se vocês são pessoas que ouvem a Deus. Estou dizendo aqui que não é importante vocês terem propósitos que se conciliem? Não. Eu estou dizendo aqui que existe propósito na união de pessoas que ouvem a Deus. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre o propósito na união. O Deus tem propósito na união. Porque o propósito de Deus, aquilo que Deus tem para fazer através da união de pessoas, é algo que vai muito além da gente. É muito além das barreiras que nós colocamos de limitação. De tipo assim, eu vou fazer isso, isso, isso. Vou pregar, vou fazer... O propósito de Deus, ele vai muito além disso. O propósito de Deus, ele é além do que exercemos. Ele é além do ministério que nós temos. Entende? Então, hoje eu queria deixar essa reflexão que me abriu a mente há algum tempo atrás. Que mais do que Deus que une propósitos, é o Deus que tem propósitos na união. Então, se você tá aí quebrando a sua cabeça, pensando, meu Deus, eu tenho que me relacionar com alguém que faça a mesma coisa que eu na igreja. Eu tenho que procurar alguém que tá ali, tipo assim, fazendo as mesmas coisas, fazendo exatamente o que eu faço. Eu queria te dizer que você precisa principalmente buscar alguém que ouve a Deus. E principalmente ser uma pessoa que ouve a Deus. E entender esse princípio para poder direcionar as suas escolhas. E é isso, meus amigos. Um beijo e lembra, Deus tem propósito na união e Deus une propósitos também. Um beijo e tchau!